com vocês? Esse que vos fala, Eduardo, mais uma vez aqui dando continuidade à nossa série do Peregrino, ok? Então vamos dar continuidade à nossa série. Nós paramos quando o cristão ele abandona, então, sabe, o segundo mundo, consegue se livrar dele, e se livrando dele, ele encontra Evangelista, que vem até o encontro dele, ok? Então, desde já eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, que sirva para a sua edificação espiritual. Tanto você que vai assistir no Facebook, como também no YouTube, ok? Nesse momento vi Evangelista vir à sua direção. Cristão sentiu o rosto enrubescer de vergonha. Evangelista aproximou-me de Cristão com expressão severa e amedrontadora, e em seguida começou a discutir com Cristão. Ainda bem que Evangelista veio ao encontro de Cristão, não é mesmo? Porque Cristão estava em apuros, estava perdido, havia saído do caminho, seguido por um caminho o qual estava lhe levando à perdição. Evangelista diz para ele: o que você está fazendo aqui, Cristão? Cristão não sabia o que dizer e permaneceu sem palavras diante dele. Você, diz Evangelista, não é aquele que encontrei chorando fora dos muros da cidade da destruição? Cristão: sim, claro, Senhor, eu sou esse homem. Evangelista: eu não mostrei a você o caminho até a portinhola? Sim, caro Senhor, responde Cristão. Então o Evangelista diz: como então mudou tão rapidamente o rumo? Agora está no caminho errado. E isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós, infelizmente, mesmo ouvindo sobre o caminho certo, ouvindo sobre a verdade, muitas vezes nós erramos o caminho, falhamos. Muitas vezes nos é informado como que é o caminho no início, né, quando ouvimos o Evangelho, e nós aprendemos, e muitas vezes por fraquezas, por momentos de dificuldade, por momentos de dúvida, ou até mesmo por querermos facilitar as coisas, somos levados a escolher outro caminho, outra forma que parece mais fácil. Nessa jornada na vida, as coisas funcionam assim. Não é fácil encontrar realmente o caminho. Não é fácil realmente seguir pela vereda certa. Mas Deus, quando tem um plano, quando Ele tem um chamado para nós, Ele opera nos concedendo a direção correta. Então, se verdadeiramente Deus ele tem um chamado para mim e para a tua vida, Ele vai enviar pessoas, Ele vai colocar pessoas certas que vão nos ajudar nessa jornada a encontrar o caminho. Ok? Cristão: assim que saí do pântano da desconfiança, encontrei um homem gentil que me persuadiu que naquela aldeia à frente havia um homem que poderia retirar o meu fardo. Evangelista: quem era? Cristão: ele parecia um cavaleiro gentil. Conversamos bastante e ele me fez finalmente ceder. Então eu vim parar aqui. Mas quando me aproximei da montanha e notei que ela parecia desabar sobre o caminho, parei repentinamente para que não caísse em minha cabeça. E ele se aproximou de qual montanha? A montanha que é o peso, era o peso da lei sobre ele, não é? E esse peso da lei, esse peso da lei que estava vindo sobre ele com todas as suas exigências, com todas as suas formalidades, estava fazendo com que ele sentisse mais e mais o fardo pesado. E estava sufocando o cristão. Diante de Cristo, nenhum homem pode se justificar praticando a lei, praticando boas obras. Não há como nós nos justificarmos perante Cristo praticando a lei e as boas obras. Por quê? Porque para que sejamos salvos, somente através da fé. Então, se você tentar praticar a lei, usos, costumes, mandamentos, e acreditar que fazendo isso você alcançará a salvação, você está se enganando. Você está errando o alvo. Ok? Por quê? Porque pela lei só vem o conhecimento do pecado. Regras, leis, formalidades, usos e costumes não podem conduzir o homem ao caminho da salvação. É como eu sempre costumo comentar: usos e costumes não salvam ninguém. E o que é uso e costume, irmão Eduardo?
roupas. A roupa, a maneira de vestir, ou quem sabe você cumprir dias de semana de cultos, de observações, acreditando que tudo isso vai lhe justificar perante Deus. Não, isso não vai te justificar perante Deus. A sua aparência, que tem muita gente também que acha que deve ter uma aparência de humildade, isso também não pode lhe justificar perante Deus, ok? A única coisa que nos justifica perante Deus, que faz com que Deus nos aceite, é a justiça de Cristo imputada sobre nossas vidas. Somente isso. Somente dessa forma é que nós somos realmente aceitos por Deus. De outra forma não é possível, ok? E o evangelista diz para ele: o que esse homem disse para você? Cristão, perguntou-me a razão de estar seguindo aquela direção e eu lhe respondi. E como ele reagiu? Cristão perguntou se eu tinha uma família. Respondi que sim, mas também lhe disse que estava tão sobrecarregado com meu fardo em minhas costas que isso me impedia de regozijar-me com eles como no passado. Evangelista, o que ele disse, cristão? Ele sugeriu que me livrasse do meu fardo rapidamente. E lhe respondi que queria livrar-me dele e estava indo para a porta estreita, a fim de receber instruções complementares sobre como poderia chegar ao local da libertação. Então ele disse que me indicaria um caminho melhor, mais curto e menos acidentado do que aquele que o Senhor havia me mostrado. Ele me direcionaria a um cavaleiro que tinha atributos para tirar esses fardos, e eu acreditei nele. O cristão, ele tinha fé, mas não em Cristo Jesus. Ele tinha fé em outras coisas. Ainda ele não estava com a fé focada em Cristo. A fé na religião, segundo a sabedoria mundana, ela não pode salvar o pecador. É isso que eu estou lhe mostrando nesse contexto aqui que nós estamos passando, nessa parte do livro O Peregrino. A fé no contexto da sabedoria mundana, da religião dos homens, que não aponta para Cristo, esquece, ela não pode levar o homem à salvação. Pode praticar boas obras, mas não chegará à salvação. A salvação é somente por Cristo Jesus. A fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a humanidade está sob a ira divina. Ok? Todos são merecedores do castigo eterno do inferno, para que correspondam à justiça de Deus, que aquele que peca merece a morte. Então, Adão pecou, o castigo pelo pecado foi a morte. A morte passou a toda a humanidade. O que eu mereço, o que você merece, por causa da nossa natureza e herança do pecado, merecemos a morte. Por nossas obras, não conseguimos ser salvos. As nossas obras, diz a Bíblia, são como trapo de imundícia. Ok? Então, as obras, melhores obras, o melhor do homem para Deus é trapo. Se você acha que não é verdade o que eu estou lhe falando, eu vou lhe dar um exemplo. Leia o livro de Jó. Homem justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Porém, o que aconteceu? Jó, mesmo sendo íntegro, mesmo se desviando do mal, Jó, ele fazia aquilo acreditando que era justo. Mas no decorrer do livro, nós vamos ver que Jó, ele acreditando na sua justiça, ele acaba se enganando. Por quê? Porque a sua justiça é demonstrado ali por Deus e para os seus amigos. Deus demonstra que ele não poderia se tornar por a sua justiça agradável a Deus. E ele acreditava que pelo bem que ele fazia, ele não merecia passar pelo que ele estava passando. Mas ali no livro de Jó nos é mostrado que mesmo sendo Jó um homem justo e íntegro, ele não merecia não passar pelas situações. Por quê? Porque a justiça de Jó, ainda que diante de Deus, Deus visse que ele era um homem correto, não poderia lhe justificar se Deus não o aceitasse. Se Deus não tivesse misericórdia dele. Se Deus não tivesse compaixão dele. Na verdade, o que fazia com que ele fosse aceito perante Deus era a sua fé. Ok? Mas quando me aproximei desse lugar e vi como as coisas eram, parei e tive medo. Agora não sei o que fazer. Por quê? Foi sugerido a ele que seguisse o caminho de o homem sábio segundo o mundo. E quando ele segue, ele acaba então se perdendo e encontrando uma grande dificuldade, como nós vimos.
Então o evangelista diz: espera que eu farei saber a palavra de Deus a você. Então, o evangelista, ele vai ministrar de novo na vida dele. E que coisa maravilhosa quando nós encontramos com alguém que está disposto a nos ensinar a palavra, a ministrar a palavra. Mas esse ensinar a palavra não é somente em um culto, em uma pregação, mas é uma pessoa que nos acompanhe, nos discipule, nos indique bons materiais, bons livros, para que nós possamos ser edificados na fé através desses materiais. E que também nos ensine o genuíno evangelho. E o evangelista, como aquele que prega o evangelista aqui não é um cargo. O evangelista, que é o cargo. Não. Aqui é uma pessoa, que John Bunyan fala, é uma pessoa que prega o evangelho. Ok? Então não é somente um cargo. Na verdade, Deus chama os salvos e lhes comissiona para pregar o evangelho. Então, é isso que está sendo demonstrado aqui. Aquele que é comissionado a pregar o evangelho genuíno. E com muito medo, o cristão permanece ali ouvindo o evangelista. O evangelista continua, citando um texto bíblico: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Além disso, Deus fala: todavia, Deus diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você é um homem que vive esse sofrimento. Iniciou rejeitando o conselho do Altíssimo e abandonou o caminho de paz, quase chegando ao ponto de perdição. Em seguida, cristão prostrou-se aos pés de evangelista, clamando: ai de mim, estou perdido. Ao ver isso, o evangelista tomou a sua mão, dizendo-lhe: todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Não seja incrédulo, mas creia. Então, novamente, ali, a palavra sendo ministrada a ele, ele recobra suas forças. E não importa a situação que você se encontre, escute o evangelho, escute a palavra de Deus, busque ouvir a mensagem. E com certeza, ao ouvir a mensagem do evangelho, o Senhor irá falar com você, irá lhe fortalecer e lhe animar de novo. Não diga: olha, eu não tenho ânimo e eu não vou continuar. Diga o seguinte: eu não tenho ânimo, mas eu preciso da graça de Cristo para me levantar. Ó Senhor, ajuda-me a me levantar. Ao ver isso, o evangelista tomou a sua mão direita, dizendo-lhe: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Creia. O cristão se recuperou e se levantou, ainda temeroso e envergonhado. E o evangelista continuou falando: leve a sério as coisas que lhe contarei agora, pois vou mostrar-lhe quem o iludiu e para quem ele o estava conduzido. O homem que você conheceu chama-se Sábio segundo o mundo. Seu nome é muito apropriado, em parte porque ele gosta somente da doutrina desse mundo, motivo pelo qual ele vai à igreja da cidade da moralidade, e em parte porque ele ama mais aquela doutrina, pois ela o poupa da cruz, e por ter natureza carnal, procura perverter meus caminhos, os caminhos de evangelista. A mensagem que o evangelista pregava, a mensagem do evangelho, ele procurava perverter, apesar de serem corretos. Existem 3 pontos no conselho desse homem que você deve absolutamente abominar. Então, veja só: sábio segundo o mundo, aquele que ensina a doutrina do mundo, aquele que vai na igreja da moralidade, ou seja, aquele tipo de pessoa que professa uma religiosidade, mas que ele tem uma fé somente superficial, de aparência. Ou seja, a fé dele é somente em cumprir uma liturgia, em estar num culto, em cumprir regras e formalidades. Ele não tem uma conversão real. E ele trouxe essa mensagem para cristão. Cristão escutou, deu ouvidos, porque o fardo pesava muito. Mas logo em seguida, cristão se deu de conta que era muito difícil. Deus, pela sua graça, livrou ele de seguir esse caminho. Por quê? Deus estava transformando o seu coração. Então, nós vemos que aqueles que seguem o caminho da moralidade, de uma religiosidade aparente, eles vivem uma vida somente de aparência e não uma vida realmente transformada. E a grande verdade é que quem pode transformar por sua graça, misericórdia e bondade, regenerando o coração do homem, é Deus. Agora, o grande sinal que nós vemos
numa pessoa que segue o caminho somente da religiosidade e da moralidade é que essa pessoa ela procura se auto-justificar dizendo que ela é religiosa e que ela é boa. Então, nunca procure seguir esse caminho se você quer servir a Jesus. Por quê? Porque ao fazer isso você está mostrando que você tem uma justiça própria, que você é uma pessoa boa. E como nós vimos, não existe um homem bom sequer. Nem mesmo Jó, que acreditava que era bom, na verdade era bom, não é? O único justo que pisou sobre essa terra foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos remir. Então, 3 coisas que evangelista fala para cristão atentar na pessoa de sábio segundo mundo e vigiar com esse tipo de pessoa, ok? Você deve primeiramente abominar o que ele fez, desviar do caminho, sim, e o fato de concordar em agir assim. Porque fazer isso é rejeitar o conselho de Deus pelo conselho do sábio segundo mundo. O Senhor diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, a porta a qual eu te enviei, cristão. Porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. Esse homem perverso o desviou da sua peregrinação para a portinhola, e fazendo isso quase o levou à destruição. Despreze, portanto, sua má influência ao tirá-lo do caminho e abomine-se por escutá-lo. Então veja o conselho o primeiro conselho que é dado a cristão aqui. Olha, não escute esse tipo de mensagem que não aponta para Cristo. Não escute esse tipo de mensagem que não aponta para a cruz. Não escute esse tipo de mensagem que não fala do Evangelho. Cuidado com esse tipo de mensagem que mostra um caminho alternativo, um caminho que só precisa cumprir ali uma liturgia e nada mais. Cuidado com esse tipo de mensagem que não fala sobre o pecado, que não fala sobre a ira de Deus contra os pecadores, a situação caída da humanidade. Cuidado com esse tipo de mensagem que não confronta o seu coração, que não confronta o seu eu. Esse tipo de mensagem não tem nada da cruz, não tem nada do Evangelho e vai lhe afastar do caminho da salvação. Em seguida, você deve abominar suas tentativas de tornar-lhe a cruz repugnante, pois você deve desejá-la mais que o tesouro do Egito. Ademais, o Rei da Glória diz que quem quiser salvar a sua vida e perdê-la, e aquele que vai a ele e não aborrece pai, mãe, mulher e filhos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. Então, o que é que ele queria fazer cristão abominar? A mensagem da cruz e também carregar a cruz. E o que é carregar a cruz? Jesus disse: olha, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que significa isso? Cada dia você deve abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Jesus Cristo. Isso é carregar a cruz. Você acha que é fácil? Somente com a graça, com o favor divino, com o Senhor nos capacitando. Abrir mão da sua vontade para obedecer a Cristo e fazer a vontade de Cristo no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. Procurar sempre separar momentos de busca, de meditação, de reflexão, de uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida em essência dessa forma, não é fácil. Somente a graça do Senhor, somente o favor. Isso é tomar a cruz. Confessar a Cristo, não negar o nome de Jesus. Não é somente colocar uma capa religiosa no dia do culto, mas é diariamente confessar a Cristo. Ser um pequeno Cristo, querer e ansiar, o seu maior sonho o maior desejo seu é ser semelhante a Jesus. Semelhante ao seu mestre a cada dia, crescer e conhecer mais e mais a Cristo e o seu evangelho e a sua mensagem. Abrindo mão das coisas terrenas, abrindo mão de olhar para esse mundo, desejar as coisas desse mundo e desejando cada dia mais as coisas celestiais. Isso não é fácil. Somente Deus para nos capacitar. Mas isso é tomar a cruz. Então, ao tomar a cruz dessa forma, quando rirem de você como cristão, quando por falar de Jesus ou professar sua fé você for perseguido, isso realmente será algo para a glória de Cristo. Não é como você ser um religioso, vestir uma capa na igreja e lá fora você ser uma pessoa que deve para todo mundo, uma pessoa que mente, uma pessoa que conta piada suja,
que persegue os outros, que faz o mal, e sofrer algum agravo. Isso não é coisa de cristão. Agora, o verdadeiro cristão, ele sofre por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo muitas vezes vai levar você a dizer uma verdade e sofrer por ter dito aquela verdade para uma pessoa. Vai levar você a ter que ficar calado diante de uma situação que você teria que revidar, que você até teria razão, mas porque você quer ser semelhante a Cristo, manso, você se mantém em paz e não revida. E assim nós poderíamos citar N situações. Portanto, você deve abominar qualquer doutrina que possa persuadi-lo de que essa verdade, sem a qual você não pode ter vida eterna, será sua morte. Então abomine aquilo que faz você se afastar de desejar carregar a sua cruz. Porque se você não carregar a sua cruz, você não terá vida eterna. Ok? Por último, você deve abominar a quem o induziu a tomar o caminho que leva à morte. E nesse sentido, você deve considerar aquele a quem ele o enviou. E quão incapaz essa pessoa era de livrá-lo do seu fardo. Então, uma das questões que nós temos que observar aqui é o seguinte: a falsa religiosidade não tira o fardo do sofrimento do pecado. Somente Cristo, ele tira o fardo dos nossos pecados. E você, por experiência, vai passar por isso e vai entender o que eu estou lhe falando. Você foi enviado para a legalidade, o filho da mulher cativa, que está sob a escravidão com seus filhos. Esse é o mistério. O monte Sinai que você temia que caísse na sua cabeça. No entanto, se elas e seus filhos estão cativos, como esperar que eles os livre? Legalidade, portanto, não é capaz de libertá-lo do seu fardo. Nenhum homem jamais foi libertado do fardo por legalidade, nem nunca o será. Você não pode ser justificado pelas obras da lei, pois esta não pode livrar nenhum homem do seu fardo. Assim, o Senhor sábio, segundo o mundo, é um estranho. O Senhor legalidade é uma fraude, e seu filho civilidade nada mais é que um hipócrita. Não pode ajudá-lo. Acredite em mim. O que você ouviu falar por meio desses homens insensatos nada mais é que um projeto para enganá-lo, desviando do caminho para onde eu o enviei. E o enganador está aí para desviar. Nos últimos dias, diz a Bíblia, serão dias trabalhosos, em que os homens serão amantes de si mesmos. O Senhor diz que surgiriam falsos profetas, enganadores. Se possível, nos últimos dias, o engano atacaria de uma tal forma que até os escolhidos, se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, seriam enganados. Esses são os últimos dias. Nós vivemos nos últimos dias. Olhe, analise hoje se o reino do anticristo hoje fosse estabelecido, será que seria possível? Hoje, com a tecnologia, todos estão controlados. Isso é os últimos dias, ok? Guerra. Quantas guerras no mundo nós temos? Fome, peste, terremoto, maremoto. Pessoas de um lado para o outro correndo sem parar, perdidas. A iniquidade, os últimos dias que o amor de muitos se esfriaria. Olha a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha a iniquidade nos nossos dias. Olha a situação do Brasil. Isso é os últimos dias. Nós vivemos nos últimos dias. E os escolhidos nos últimos dias, se possível for, serão enganados. Só que por serem escolhidos, o Senhor com certeza dará livramento. Mas temos que vigiar. Depois disso, o evangelista clamou, em alta voz, aos céus para confirmar o que dissera. Imediatamente vieram palavras e fogo da montanha. Essas fizeram o cabelo do pobre cristão arrepiar. Pois os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, como está escrito, todos quantos, pois, são da obra da lei estão debaixo da maldição. Onde está escrito? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas no livro da lei para praticá-las. E veja só, o povo de Israel também está sobre essa maldição. No sentido de que eles não creem em Cristo, eles rejeitam a Cristo e eles querem praticar a lei. Mas quem são os escolhidos de Israel? Os escolhidos de Israel são aqueles que acreditam em Cristo. Os judeus messiânicos que acreditam no Evangelho, acreditam no Senhor Jesus. Os demais que querem erguer um templo, esperar um Messias, eles estão se auto-enganando.
O Messias há 2000 anos já veio. Agora Cristão não mais esperava nada além da morte. Começou a clamar com profunda tristeza, amaldiçoando o momento em que encontrou com o Senhor sábio segundo o mundo, e chamando a si mesmo de louco por ouvir seu conselho. Também sentiu muita vergonha ao pensar que os argumentos desse cavaleiro, fluindo apenas da carne, tinham prevalecido sobre ele, levando-o a abandonar o caminho certo. Feito isso, voltou-se novamente para as palavras do evangelista. Cristão fala então: Senhor, o que você pensa? Existe esperança? Posso voltar e continuar o trajeto até a Portinhola? Peço perdão por seguir o conselho desse homem, mas o meu pecado pode ser perdoado? Evangelista, o seu pecado foi imenso, pois agiu mal 2 vezes. Desviou-se do que é bom e tomou caminhos proibidos. Entretanto, o porteiro irá recebê-lo, pois tem boa vontade para com os homens. Em seguida, Cristão preparou-se para voltar, e Evangelista, depois de beijar-lhe, sorriu e lhe desejou uma jornada de sucesso. E aí muitas pessoas falam: olha, parece que a volta de Jesus está demorando muito. Mas lembre-se do que Pedro falou: o Senhor, ele não tarda em vir, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. O que significa isso? O evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. O Senhor remirá os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Então, o Senhor está enviando sua mensagem, enviando o evangelho. O evangelho está sendo pregado, mas chegará o momento que, à medida daqueles que o Senhor chamou desde a fundação do mundo, os eleitos, segundo a presciência de Deus, desde a fundação do mundo, chegará o tempo da medida certa desses eleitos. E aí acabou. Aí acabou. Isso é a longanimidade de Deus. Deus está dando tempo porque ele ainda tem muita gente, está chamando, está transformando, regenerando, salvando. Desse modo, o cristão se apressou sem falar com qualquer pessoa no caminho. Viajou rapidamente, como alguém que sabe que encontra-se em terreno perigoso, até chegar novamente ao local onde abandonou o caminho para seguir o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. E na caminhada é assim: aonde a gente para, a gente tem que seguir. Você para seguir um caminho diferente do caminho do Senhor e se perde. Quando você volta, você tem que refazer o caminho. Nesse momento, o cristão alcançou o portão do qual estava escrito: batei e abrir-se-vos-á. Ele, que entrada requer, deve a porta bater. Não precisa duvidar, mas entrar, pois Deus pode amá-lo e seu perdão conceder. Entretanto, ele bateu diversas vezes, dizendo: será que esse é o meu momento de entrar? Quem está lá abrirá para me perdoar? Um rebelde não merecedor sei que sou. Então não deixarei de entoar seus louvores eternos nas alturas. Finalmente, uma autoridade com o nome de boa vontade se aproximou do portão e perguntou quem estava ali, de onde viera e o que desejava. Cristão, eu sou um pobre pecador, com um fardo pesado. Venho da cidade da destruição, mas estou indo para o Monte Sião. Assim posso ser liberto da ira vindoura. Informaram-me que essa é a porta e é o caminho àquele lugar, e quero saber se você está disposto a deixar-me entrar. Boa vontade, com toda alegria no coração. E assim o portão foi aberto. Quem abriu o portão? Foi cristão? Não. Foi boa vontade. Que Deus tenha boa vontade para conosco. Que Deus nos dê graça e nos ajude. E abra a porta para nós, nos guiando pelo caminho. Então esse foi mais um episódio da série do Peregrino. Nós estudamos então hoje sobre o livramento que o cristão recebeu de sábio segundo o mundo, o reencontro com o evangelista que lhe direcionou de novo ao caminho e a chegada à porta estreita. Ok? Eu agradeço a você que esteve aqui comigo nesse vídeo. Deus abençoe a vida de você que está assistindo, meu irmão, minha irmã. Um abraço ao Joninhas, a Dília, a Grazi, o Carlos, também a todos os irmãos que vão estar assistindo, amigos do Facebook e também do YouTube. Esse vídeo vai estar lá também disponível, ok? E eu convido você a curtir, compartilhar, comentar, interagir comigo. Vamos juntos aí caminhando com Jesus. Amém? Até o próximo vídeo então, se Deus assim nos permitir. Tchau.